Pessoal, na primeira fase dessa operação, quando a influenciadora Deolane foi presa e o nome do Gustavo Lima já foi citado envolvendo esse avião, vamos ver o que ele disse nesse primeiro momento. Esse vídeo não é de hoje, tá? É de quando ocorreu a primeira fase da operação. Veja. Inclusive, também estou recebendo problema, porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso, bebê. Dizendo aí que o meu avião foi preso, que não sei o que, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Honra e honestidade foi a única coisa que eu tive na minha vida. E isso não se negocia, ok? Um beijo para todo mundo e vamos embora com tudo. Bom, a juíza cita a viagem do Gustavo Lima à Grécia, né, com investigados. Isso também foi considerado pela juíza na hora de decretar a prisão e o possível envolvimento do Gustavo Lima nessa ajuda, nesse auxílio para que duas pessoas fugissem dessa operação. Vou fazer o seguinte, tratar do tema com Francisco Gomes, advogado especialista em crimes cibernéticos, que está conosco mais uma vez. Doutor Francisco, bem-vindo, boa tarde. Primeiro te pergunto se o senhor considerou correta a decisão, né? Como é que o senhor viu essa decisão que decreta a prisão do Gustavo Lima? Boa tarde. Boa tarde. Eu considerei surpreso, como todos, uma decisão extrema. A gente sabe que a regra geral no Brasil é não se prender as pessoas durante uma investigação. Então, você prende a pessoa quando você entende que há algum tipo de obstrução, algum tipo de dificuldade que está se criando na investigação. A juíza, no mandado de prisão, ela deixa isso bem claro. Ela diz o seguinte, que convocado a depor, o Gustavo Lima não teria comparecido. E, além disso, ele está dando guarida, é o termo que ela usa, a pessoas que têm essa associação criminosa. Então, dentre das medidas que ela tinha, ela usou a mais extrema, como forma, inclusive, para que ele possa prestar os esclarecimentos que são devidos nessa altura do campeonato. Raquel, tem pergunta? Não, por enquanto não, Diogo, estou só ouvindo. Tá bom. Eu quero saber mais sobre... Posso fazer uma pergunta? Claro, Cláudio, doutor? fica à vontade, fica à vontade. Doutor, por que o senhor entende que ela pediu uma prisão preventiva e não temporária nesse caso, se na situação dele a questão é, primeiro de tudo, levá-lo a depor, né? Provavelmente porque o único objetivo não é só levá-lo a depor. Se fosse somente levá-lo a depor, seria uma prisão temporária, no máximo de 5 dias. Quando ela decreta uma prisão preventiva, ela está dizendo que há um temor de que possa ser atrapalhadas as investigações e que, portanto, você tem que, até o final das investigações, manter essa pessoa detida. Foi assim que ela fundamentou. A gente não pode esquecer o seguinte, são 2 crimes em investigação. Se investiga a lavagem de dinheiro, e aí a lavagem de capitais, eles colocam como lavagem de capitais internacional, e aí que inclusive entra a Interpol, inclusive para ajudar com sigilo de outros países, aonde que se tem conta, já se detectou contas em paraísos fiscais, e aí a Interpol envia esses dados para que a polícia daqui continue investigando, e se investiga também a questão da associação criminosa para a lavagem de dinheiro. Portanto, o crime é associação criminosa, vulgo formação de quadrilha. E quando você está fazendo a associação criminosa, é aí que se pegou muito forte contra o Gustavo Lima, dizendo o seguinte, espera aí, você disse que você não fez a lavagem de capitais, mas você deu guarida a todas as pessoas que estão envolvidas nessa lavagem, viajou com elas, emprestou seu avião particular, tirou férias, pousou no iate. Então, peraí, tem alguma coisa um pouco estranha. Quer dizer, a aparência não é de que você não esteja envolvido. Então, eu quero que você seja recolhido e fique realmente à disposição da justiça para que as investigações não sejam atrapalhadas. E eu quero que a polícia, então, aprofunde esse ramo de investigação com a sua participação e se há associação criminosa realmente com essas pessoas. Doutor, e por que um entendimento diferente do Ministério Público? Porque, pelo que eu entendi, a juíza concorda com os investigadores de que ele pode atrapalhar a investigação porque facilitou a fuga dos 2 empresários e porque todas as suas conexões ali teria potencial para atrapalhar essas investigações, mas o Ministério Público não, que é o órgão acusador. Qual foi o entendimento do Ministério Público e quem, na sua avaliação, está correto? Na realidade, quando você acaba um inquérito policial, o Ministério Público tem 3 opções. Ou ele vai e faz a denúncia e já torna as pessoas réis num processo criminal,
ou ele pede o arquivamento da investigação, porque entendeu que não houve nenhum indício de crime, ou ele faz a terceira opção, que foi a que ele apontou, que foi novas diligências, ou seja, que a investigação seja complementada com novas provas. Então, não significa que o Ministério Público propriamente discordou da investigação, significa que ele quer mais provas. E por que ele quer mais provas? Porque quando você está falando de associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo praticamente 50 pessoas, você precisa individualizar a conduta de cada uma delas, o que A fez, o que B fez. Não basta você criar um balaio geral e falar, olha, essa associação, essa turma fez isso. Não, você tem que dizer o que cada um fez. Se você não fizer isso, lá na frente você pode ter uma possível nulidade, porque a conduta tem que ser individual. Então o Ministério Público entendeu que era melhor complementar agora a investigação. A única coisa que o Ministério Público diz é o seguinte, olha, como a investigação com todo esse complemento vai demorar muito mais tempo, o juiz deve reavaliar se é o caso de deixar as pessoas soltas ou presas, já que essa investigação vai se estender por mais tempo. E a juíza reavaliou e falou, olha, eu discordo de qualquer avaliação do Ministério Público que fale que eu tenha que soltar as pessoas. Ao contrário, mantenho essas pessoas recolhidas e aproveito e determino novas prisões, que foi isso que a juíza fez. Mas a investigação vai continuar e ser cada vez mais detalhada para que não reste realmente dúvida da conduta de ninguém. E deixando claro o seguinte, ela é uma investigação muito baseada em documentos, relatórios do COAF, extratos bancários, extratos de remessa de valores. É assim que se investiga a lavagem de capitais. Então, ela é uma investigação muito documental. O que o Ministério Público quer é mais documentos individuais de cada um dos investigados. Perfeito, Só complementando, vai lá, o Ministério Raquel. Público estava preocupado com a duração da prisão do Gustavo Lima, não estava, no caso, se posicionando contra que ele fosse preso? Não, na realidade, o que o Ministério Público diz é o seguinte, que ele não vislumbrava motivos para que a medida cautelar mais extrema, que é a prisão, atingisse grande parte das pessoas, não era só o Gustavo Lima. A própria Deolane, o Ministério Público, dizia o seguinte, olha, é realmente necessário manter essas pessoas presas? Elas vão realmente atrapalhar a investigação? Porque a gente não pode esquecer o seguinte, a gente está na fase de inquérito, a gente está investigando, quer dizer, eu preciso realmente manter essas pessoas presas? E a juíza, que é quem tem acesso a todos os autos de investigação, analisando tudo, falou, eu entendo que sim, que é necessário manter essas pessoas presas. Quer dizer, a juíza tem acesso a algo que nós não temos, que é toda a investigação, todos os autos da investigação. Se diz, inclusive, que há uma série de áudios, uma série de mensagens de WhatsApp, tudo que foi apreendido na primeira busca e apreensão que se fez lá no caso da Deolane, e que tudo isso vem sendo depurado, periciado e agora aos poucos sendo entregue para a polícia. E com isso ela vai robustecendo os elementos que ela tem. Quer dizer, com base nisso tudo, a juíza falou, olha, me parece que o que está surgindo é grave, e é cada vez mais grave. Então, por isso eu mantenho as prisões. Perfeito, doutor. Eu tenho uma dúvida aqui, só para quem está chegando agora meio perdido. Qual que é a correlação da Deolane, que é aquela advogada, influenciadora, e o Gustavo Lima? Por que eles estão inseridos na mesma operação? Na realidade, é uma operação que se chama Operação Integration, que é uma operação feita pela Polícia Civil de Pernambuco, e aí a gente tem alguns fatos que, inclusive, se diz o seguinte, que essa operação tem desdobramentos em outros estados que ainda estão em fases distintas, mas a gente está falando de Pernambuco. Então, lá em Pernambuco, se detectou uma associação criminosa que, através de algumas empresas de bets, que a gente chama das apostas esportivas, estava fazendo a lavagem de dinheiro internacional. E a Deolane era uma das pessoas que fez a propaganda, que fez os testemunhais e que seria sócia dessa empresa, e o Gustavo Lima, da mesma forma, teria participação, seria sócio também de uma dessas empresas BET que fez isso. Então, na realidade, é assim, não são só eles, existem 50 pessoas, e me parece que dessas 50, 10 mais ou menos são o que a gente chama de influencer, só que eles são um influencer que a gente não são tão conhecidos, são influencers mais regionais, são influencers menores, mas é um caso que não se restringe única e exclusivamente a Gustavo Lima ou a Deolane. São eles dois e mais 50 e tantas pessoas. E, doutor, pelo que eu estava explicando, estão surgindo novas provas nessa investigação, né? O senhor mencionou áudios,
O senhor mencionou outros documentos, então pode ser que a juíza tenha outras provas contra o Gustavo Lima para manter essa prisão preventiva que nós não conhecemos? Pode ser, isso é muito comum. Quando você faz uma operação policial para colheita de provas, ou seja, são as famosas buscas e apreensões, né? Você apreende celulares, você apreende computadores e documentos nas casas das pessoas. E aí, conforme a investigação vai andando, você vai maturando, a perícia do celular vai ficando pronta, o que você colheu no computador também vai sendo extraído, e tudo isso vai se somando às provas que já tem. Quer dizer, e aí é o que a gente chama do conjunto probatório, vai ficando mais robusto, vai ficando maior, vai ficando mais sólido, né? E quem vai acompanhando isso, digamos assim, crescer, aumentar no dia a dia, é a juíza, porque o delegado que toca a investigação vai prestando contas, vai colocando a juíza a par de tudo que está acontecendo. Então, a juíza, você nota no mandado de prisão que ela teve uma convicção muito firme, ela não titubeia, ela não deixa nenhuma margem, ela fala, não, prenda-se, prende inclusive não só ele, o mesmo mandado de prisão vale para o Boris, que é o empresário dele, recolha-se imediatamente, recolha o passaporte com temor de que possa sair do país, né? Tira o porte de arma, quer dizer, ela já tomou várias medidas, digamos assim, fortes, num primeiro despacho contra o Gustavo Lima. Então, assim, a gente não conhece esses indícios, mas com certeza são fortes. Doutor, A única coisa que, rapidinho, só Diego, a única coisa que me deixa em dúvida, doutor, o Ministério Público não teria que estar a par desses indícios também? Ele é o titular da ação penal. Não necessariamente pelo seguinte, quando a gente fala no inquérito policial, a gente em direito fala que é o que a gente chama de fase inquisitorial. Quer dizer, o inquérito policial é a fase de se investigar, não é a fase ainda de se produzir defesa, não é a fase onde se tem contraditório, é investigação e assim, o Ministério Público ele entra ao final da investigação. Quando eu encerro o inquérito policial, eu faço um relatório e remeto ao Ministério Público. E aí sim, ele vai denunciar e se torna o titular da ação penal. O que aconteceu foi ao Ministério Público, o Ministério Público falou, quero mais coisa, devolveu. Então ele volta à polícia. Ele não é obrigado a participar do inquérito policial, ele participa posteriormente. Doutor, tem aqui uma pergunta do Valmir Salaro, ele estava conosco até agora há pouco, né? Mandou uma pergunta para o senhor, nosso colega, falando que o Gustavo Lima, como ele não se apresentou, tem um jato próprio, um avião próprio, e teria dado fuga para envolvidos, não seria o caso de prender, porque ele poderia fugir também, já que já deu, né, segundo a juíza, essa possibilidade de 2 investigados fugirem? Primeiro, quando você deixa... a gente tem que fazer uma distinção de fase judicial para fase policial. A fase judicial, você se lembra quando a gente é intimado ou citado a prestar um depoimento e não comparece, tem aquela coisa de você levar a pessoa coercitivamente, etc. e tal. O depoimento na fase policial é diferente. Ele foi convocado, provavelmente 2 ou 3 vezes, e não compareceu. Então, aí a juíza já entende isso como sendo uma forma de obstruir a apuração dos fatos, em última análise, obstrução de justiça, que vem junto com o risco de fuga, que é quando a pessoa tem possibilidades e condições de pegar o próprio avião e estar fora do país rapidamente. Obviamente que isso contribuiu. O Valmir está corretíssimo aí na informação dele. Obrigado ao Valmir que participou conosco. Cláudio, quando quiser perguntar, fique à vontade, tá? A gente está só ampliando um pouco esse assunto, porque é um assunto que tem gerado interesse e repercussão devido ao nome, né, da figura do Gustavo Lima e aproveitando o conhecimento do doutor Francisco Gomes. Doutor, a gente tem uma reportagem, está aberta aqui no nosso site, traz uma informação importante, como um saco de dinheiro do bicho levou a esquema envolvendo o Gustavo Lima. Essa reportagem está na homepage, na página principal do UOL, o cantor Gustavo Lima teve essa prisão decretada. Tudo começou com a apreensão de saco de dinheiro que teria dado início à investigação. Segundo o Fantástico da Globo, que foi ao ar no último dia 8, o saco apreendido em 2022, que continha R$180 mil e um caderno de anotações, nele foram encontrados ali, ele foi encontrado na banca de um jogo de bicho que se chama O Caminho da Sorte, no Recife. Darwin Henrique Pereira, bicheiro famoso no Recife, era o responsável pelo ponto. E segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco,
ouvido pelo Fantástico, as informações do caderno indicavam lavagem de dinheiro e forneciam pistas de outros integrantes do esquema. Segundo as investigações, os integrantes do grupo utilizam novas tecnologias e empresas de diferentes setores para fazer com que o dinheiro lavado voltasse à circulação. Então, o delegado diz assim, nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a Bet. E qual que é o suposto envolvimento do Gustavo Lima? A empresa do cantor estaria envolvida nesse esquema. A justiça bloqueou 20 milhões de reais, determinou o sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada Eventos e Produções Limitada. Segundo o Fantástico, a empresa do Gustavo Lima seria usada no esquema de lavagem de dinheiro junto a empresas de José da Rocha Neto, dono da casa de apostas online Vai de Bet, que foi patrocinadora master do Corinthians até junho desse ano. O avião comprado recentemente por uma empresa de Rocha Neto era de Gustavo Lima. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou a aeronave. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration na quarta-feira, dia 4, faz cerca de 20 dias. O cantor publicou nota à época em que alegou que a empresa dele estava sendo alvo de uma injustiça. No domingo, o Gustavo Lima usou a rede social, no domingo em que a reportagem foi ao ar, no dia 8, para afirmar que a empresa havia sido envolvida na operação simplesmente por ter transacionado comercialmente a aeronave com essas empresas investigadas, o que agora me parece que vem a público uma informação diferente, divulgada pela juíza, Está em segredo de justiça, mas já foi amplamente divulgada pela mídia, doutor? E na realidade é assim, você tem um início da investigação com um determinado fato, por exemplo, uma caderneta, como foi nesse caso, um saco de dinheiro, você tem o início da investigação com isso, mas você vai somando provas, você tem 1 ano e meio de investigação, você tem um conjunto probatório bastante forte aí, e que vai, como eu disse para a própria Raquel, vai cada vez ficando mais robusto, vai cada vez ficando mais forte. Então é com base nisso que a juíza vem tomando as atitudes. E aí uma coisa que você tem em comum entre o caso da Deolane e o caso do Gustavo Lima é que em determinado momento eles deixam de ser meros anunciantes, digamos assim, das bets e eles constituem as próprias bets para passar a operar. Então é aí que a investigação também chega forte neles. Até porque, assim, você pode fazer lavagem de dinheiro em qualquer ramo. Você pode fazer em um ramo legal ou num ramo ilegal. Então, quando você fala lavagem de dinheiro e quando você fala associação criminosa, não é porque são bets. A gente poderia estar falando aqui de qualquer ramo em que a pessoa está fazendo uma lavagem de dinheiro. E nesse caso, são realmente bets, mas são as pessoas que estão envolvidas, de certa forma, constituindo as próprias empresas, Doutor, eu queria que você explicasse um pouco isso. Posso, Diego? Pode, claro. Só antes, trazendo uma informação rápida, Raquel, que foi divulgada pelo nosso parceiro Notícias da TV, de que o Gustavo Lima estaria em Miami, neste momento, nos Estados Unidos. E vale lembrar que o Gustavo Lima, há poucos dias, ele esteve no Rock in Rio, tá, pessoal? O cantor esteve no Rock in Rio, divulgou vídeos nas redes sociais, ele esteve num camarote, acompanhando o show do Akon. Ele também teve um encontro com Roberto Medina, que é o fundador do festival. Então é isso, ele esteve no Rock in Rio na noite do último domingo, dia 22, ou seja, ontem à noite. E agora a informação que a gente tem é que ele estaria em Miami a confirmar. Diga, Cláudia. Foi o Cláudio que chamou ou não? Não fui eu, não. Foi então o doutor. Tá certo. Doutor, o senhor que chamou? Não, estou aqui à disposição. Pode falar. Então tá bom. Então eu vou pedir licença só para o pessoal, estou vendo aqui exatamente com a nossa equipe, se já está na hora de chamar, ainda não, né? O Sakamoto daqui a pouco vai entrar com a ministra Marina Silva. Enquanto isso, temos tempo. Vai lá, Raquel, desculpa. Perguntar ao doutor diante dessa informação. Gustavo Lima em Miami, doutor. Se essa informação se confirmar, ele já pode ser considerado um foragido da justiça ou vai depender se ele retorna ao Brasil ou não? Ele pode, inclusive, ser preso lá, porque uma vez que você tem a Interpol envolvida, você pode fazer o mandado de prisão chegar à Interpol, como já foi feito em outros casos, lembro aqui do Ike Batista, de outras pessoas, que podem ser detidas fora do país e depois encaminhadas para cá. O correto para que ele não seja considerado foragido é que ele se apresente
ainda em Miami ou no consulado brasileiro, ou que o advogado dele daqui já entre em contato com o próprio juiz informando a data de retorno dele para o Brasil. Perfeito. Lembrando que essa informação é do parceiro do UOL Notícias da TV. A gente ainda não tem de uma fonte oficial, né, que o Gustavo Lima está em Miami, mas estamos trabalhando com essa hipótese, já que alguns veículos têm trabalhado também com essa informação. Então é isso, né, doutor? Ficar atento agora a essa operação. Outros nomes podem surgir. A gente sabe que grandes influenciadores, pessoas que têm muitos seguidores, comumente usam as redes sociais para divulgar. Até aí, não é um fator criminal, certo? Passa a ser crime quando envolve lavagem, é isso? Na realidade, você fazer uma simples publicidade, acho que o Leonardo vai precisar entrar, mas você fazer uma simples publicidade não é considerado crime. O crime acontece quando você tem a lavagem de dinheiro e a associação criminosa, no caso.